E aí, senhores, beleza? Maruzuru aqui. No podcast de hoje, eu e o Wolf vamos comentar um pouco sobre as conservadias. Sim, carinhas de anjo, personalidade de pilantra. Rapaz, nosso ponto fraco sempre foi uma lágrima de crocodilo, né não? É isso aí, bora para o podcast de hoje. Falou! Parça, na minha opinião, existem, igual aquele vídeo lá que eu te mandei a respeito sobre os 3 tipos de feminista, na minha opinião, existem 3 tipos de conservadia. A primeira é que mais você consegue identificar, que é aquela mulher que ficou boa parte lá do período do The Wall até antes dos 30 anos, passando no carrossel de pica de geral, dando pra Deus e o mundo, só faltando dar o ouvido, mas chegou lá ali na base dos 30 anos, vai pra igreja, entra, se converte, faz batismo pela segunda vez, porque algumas já se batizam lá primeiro. E depois tenta arranjar um trouxa lá pra poder se casar. Mas geralmente essas primeiras aí você já identifica. Porque você pode entrar, por exemplo, dentro do perfil do Facebook de qualquer uma delas, que é só coisa de igreja. Ela falando sobre família, falando sobre essas coisas. Só que algumas, não tô dizendo todas, mas algumas tem também de outros casamentos. Já 1, 2, 3, se você for aqui da minha área aqui, do interior, até 4 filhos, mais ou menos. Mas é sempre a mesma conversa. Eu acendi a minha espiritualidade, eu encontrei Jesus, agora eu quero um homem santo. Resumindo, ela quer alguém para pagar as contas dela. Exato. O segundo tipo é o tipo camuflado. Esse você deve conhecer bem. São tanto aquelas mulheres aí que são feministas e foram feministas até grande parte, até o fim do The Wall. Só que chegou num certo ponto que ela percebeu que o feminismo é uma pura mentira. Então ela tenta toda camuflar todo aquele discurso, ser contra aquilo, para poder ter uma boa imagem para os homens, falando assim, essas aqui são ruins e eu sou melhor. Você já deve conhecer vários exemplos desse aí dentro do YouTube, cara. Tem a nossa deputada aí, a Ana Campanholo, que não me deixa mentir. E o terceiro e último, que é a nossa mais comum, que é aquela mulher, tipo, pode ser novinha, ou pode ser depois, ou já ter alcançado a casa dos 30 anos, que é a seguinte, que é aquela mulher que vive na balada e na igreja. É aquele tipo de mulher, só vai na igreja pra marcar presença, mas sempre que pode sai escondido dos pais, pra dar pra Deus e o mundo. É aquela tipo, fica jogando lá com os caras que tipo, tem uma índole boa da igreja pra ter mais lá com eles. Não pega nenhum cara desses da igreja. Mas quando sai qualquer cara da rua, libera sem dó, meu amigo. Acho que até o ouvido vai Velho, se for separar as mulheres, hoje em dia, né, as mulheres ali com 18 a 30 anos, 18 até uns 35 anos, elas se encaixam em alguma delas. Em alguma dessas 3 elas tem que se encaixar. Com certeza, velho. Isso cara, aí já é notório. Exato, velho. Porque até igual você falou, assim, as mais pra frente, né? Se você já pegou alguma mulher assim que é mais pra frentona, né? Mais assanhada e tal, ela é assim quando. Se você pode reparar que ela é assim quando não tem ninguém perto. Ninguém que ela conheça perto. E o caso da conservadora, como você disse, né? A gente tem muitos aí no YouTube aí, né? Que paga de mulher exceção, né? A unicórnio dourada aí. A unicórnio dourada com chifre de diamante. E também tem uns ateis de igreja, né? Que passou do The Wall. E essa aí, cara. Tem você acabou de citar um exemplo claro aqui de uma parente minha que fez isso aí. Conta aí, ela chegou depois dos 30, né, cara? Não, é uma mulher, tipo assim, ela tem o quê? Uns 40 anos, 42 por aí. E ela era exatamente como você contou, né? Na época ali quando ela era mais nova, né? Era forró, esses negócios, né? Pelos 40 anos, né, poxa? Quando ela tinha uns 20 aí, o negócio dela era forró ainda. Sim. Esses negócios.
E era desse jeito, velho. Ela saía com tudo, qualquer homem. E arranjou uma menina aí sem relacionamento, fraga. Arranjou um filho aí. Não chegou a casar, se eu não me engano. Acho que nem casou, velho. Só fez o filho aí, viveu um tempo lá e, sei lá. Deve ter colocado pressão no cara lá e largou, né? Putz, grilo. Depois dos 30 anos, ela fez exatamente isso aí, cara. Ah, encontrei Jesus agora. Uma nova mulher. Fez igual aquela mulher que eu não esqueci o nome, velho. Que ela falou que na visão de Jesus ela é virgem de novo. Ah, sim. Eu só não vou lembrar o nome aqui. É uma mulher que foi até meretriz aí, pra não falar outro nome. Sim. Tanto, cara, você citou aquela negócio de meretriz, cara. A gente tava falando, tipo, iniciar a gravação dos assuntos aqui de dislikes. Aquela mulher que eu fiz aquela análise, eu te contei que uma das fãs dela foi a primeira a dar dislike lá no meu vídeo lá da análise. Então, se você for olhar, tem 6 likes e 1 dislike. Que é só o dela lá. Só que, pelo visto, não gerou muita fanbase. Pelo que eu pude ver lá pela minha amiga, que é minha meio que informante naquele local, ela disse que o máximo que fizeram ali é dar risada, esses bagulho aí, mas aquele velho argumento. Normal. Só que a mentora delas, cara... Verdade. Ó, mano, mas a mentora delas, que é essa mulher aí, ela é uma ex-meretriz, só que ela tem uma particularidade que eu fiquei sabendo só recentemente. Essa mulher, durante até os seus 40, até acho que ela tá com 40 e poucos anos agora, ela conseguiu algum trouxa pra se casar. E o que aconteceu? Ela alegou em um dos vídeos dela ali, ela sempre dizia que tinha dormido com 5 mil homens, mas ela desmentiu falando que foram 10 mil. Que isso, velho? Ô, velho. Massa. Mas essa aí era meretriz mesmo de profissão? Era de profissão mesmo. Ah, não, então não duvido, não. Eu não duvido, não. Deve ter sido o quê? Uns 30 não, mas uns 25 por dia. Puta que pariu, hein, velho. Você é doido, velho. E, velho, não sei como é que não tem uns caras ainda que assumem um BO desse, velho. Ah, tem de tudo. Tipo, igual a gente voltando aqui pro assunto das conservadias, cara, eu posso contar até uma história que eu já contei lá no meu canal, mas o YouTube me fez deletar um monte. Que foi a seguinte, eu, na época, quando eu saí da igreja católica, eu fiquei um tempinho nas igrejas evangélicas ali, as protestantes, pra começar a fazer uma pesquisa de campo, assim, que eu tava querendo tentar achar uma nova fé, pra fazer poder uma ver análise. o que eu conseguia. Exatamente. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a participar daqueles grupos de jovens. Você sabe como é que é aqueles grupos de jovens ali, de estudo de bíblica? Sei como é que é. O meu grupo específico, cara, era lotado de mangina, cara. Os caras tentavam chegar nas meninas, mas as meninas não davam bola. Eu acho que eu era o único ali que, cara, ficava ali bestão lá com a Bíblia na mão, prestando atenção no que o professor falava. E os caras iam tudo lá pra poder secar as minas. Só que aí o que aconteceu? Você sabe que dentro dessas igrejas existem os famosos tours, que sempre troca de pastor pra vir de uma mesma assembleia ou qualquer coisa ali fazer pregação, correto? Aí então, numa dessas, veio um cara e a esposa dele, que esse cara também era um pastor muito famoso em outra região aqui. Eu não vou citar nomes aqui por questões de ética, porque eu também não quero ser processado. Útil ou agradável? Exatamente. Aí ela veio assim, cara, e ela essa mulher desse pastor aí começou a ministrar ali ao redor ali, pra poder ali ajudar os jovens ali. E eu percebi, cara, que essa guria, essa raio dessa mulher tentava de tudo quanto é maneira se aproximar dos outros ali. Inclusive de mim. Até que teve uma época, cara, que começou aquelas épocas de festa junina, esses bagulho ali, e eu fiquei ali de auxiliar.
Só que teve um tempo ali, cara, eu era bestão naquela época. Pelo amor de Deus, dá vontade de voltar no tempo e me esbofetear. Ah, cara, que isso? Todo mundo já foi em alguma época, velho. Só que, aí o que aconteceu, cara? Aí um dia eu peguei ela chorando. Aí eu lá, bestão, fui lá consolar, dar um abraço. Aí ela começou a me mandar uns papos, começou a me pedir o meu número, falou assim, pra eu te enviar a mensagem de Deus, pra pregar todo dia pra você. Que aí isso, então, véio. cara... Ô, velho, usando palavra de Deus pra botar chifre no pastor, velho. Ah, não. Puta merda. Aí se liga só, cara. Aí terminou, cara. Aí eu, como era meio diabinho, cara, eu tinha naquela época, era 2010 essa porra, os PUAs estavam em ascensão. Só que antes, em 2005, tinha vindo um manual pra cá que ficou muito popular no Orkut, teve um tempo, só que hoje em dia não é mais, que era o The Bad Boy Office Style, ou era o estilo do Bad Boy. Eu li muito, tipo, eu peguei muitas dicas ali de moda, de roupa, de jaqueta que tinha dentro do livro, mas depois essa parte foi cortada. Mas eu nunca fui muito desse meio do fã do Pua, porque eu achava muita coisa dali que era bobeira, muita coisa era enganação, porque eu já vi os meus colegas testando e não dava certo. Mas enfim, só teve uma dica que eu peguei daquela coisa assim, pra assim você sempre contar com uma mulher, você puxar o assunto pro lado mais safado da coisa. Aí eu pensei, cara, vou testar essa porra. Aí eu pensei assim, eu não tenho nenhuma garota pra testar essa porra, vou testar nela mesmo assim. Aí eu comecei a puxar, tipo, na forma da zoeira, puxar um bagulho lá mais pro lado mais erótico, aquelas coisas, a mulher se abriu, que foi uma beleza, velho. Que Aí, tipo, mas eu só tinha dado de brincadeira. Aí, depois dessa, ela ficou me ensinando a minha mãe, cara. Até que, tipo, eu pensei, me arrependi e disse assim, vou parar por... Eu falei com ela, não, eu tô parando por aqui, não faço mais isso, você me desculpa, você é uma mulher casada. E, tipo, elas tinham, alugado um apartamento aqui pra ficar uns meses. Acho que era um apartamento que só tinha só um sofá e um colchão. E acho que comida eles comiam fora. Aí ela me fez um pedido assim, não, se você quer se desculpar mesmo comigo aqui, você vem aqui na minha casa e me pede desculpa igual um homem. Eu pensei, isso vai dar ruim. Aí eu fui lá, todo armadilha, a cilada, Bia. Sim. Fui lá, cara, aí tipo assim, eu fui lá, me sentei lá no sofá, tentei conversar com ela, até que teve uma hora que ela disse assim, me espera aí, que eu vou ali no banheiro colocar uma coisa mais confortável, que essa roupa aqui tá muito me apertando. Quando ela voltou, cara, eu fiquei lá no sofá tomando água, uma mulher volta de lingerie, vai na minha direção, sobe em cima de mim, e eu, cara, meio que eu não tinha tanta experiência na minha cabeça, só ficava suando na minha cabeça, meu Deus, se o marido dela chegar aqui, eu tô morto, cara. Eu sou um homem morto. E a mulher lá tentando desabotoar minha camisa, tentando me beijar. Até que eu falei o seguinte assim, a água tava acabando no copo. Pensei, beleza, essa vai ser minha salvação. Eu ergui assim pra ela o copo e falei assim, você pega um pouquinho mais um pouquinho de água pra mim? Aí eu faço o negócio com calma. Ela disse, tá bom. No momento que ela foi na cozinha, cara, eu abri a porta e meti o pé e saí escorrendo. Cara... Esse foi o melhor caso de conservadia que ficou até hoje na minha memória, cara. Porque eu contei isso aí pros meus amigos e eles me zoam até hoje. É, foda, velho. Velho, na sua situação não faria coisa tão diferente, não. Se pau nem ia lá, velho. Porque esse negócio de mexer com mulher casada aí é foda. Sim. Mano, e você sabe, compensa, né, velho? Se você quiser pegar uma mulher, velho, assim, igual eu já falei em vários vídeos aqui, R$50 já te ajuda. Se eu soubesse disso na época. Não precisa ser provocar uma treta que se passa, pode até gerar morte ali por causa de uma mulher, porra. Exato. Cara, mas depois dessa, cara, nunca mais voltei naquela igreja, cara. Sumi. Eu não falei meu endereço, falei meu pai, não falei mais nada, cara. Sumi, nunca mais voltei. É foda, cara. O que eu ia comentar aqui é... velho, eu tava reparando uma coisa aqui, né? Fugindo um pouco do assunto aqui, central aqui, que é as conservadias e pá, né? E eu reparei que recentemente aí também... Recentemente não, foi lá no começo lá do canal, aconteceu a mesma coisa que você tava falando lá do negócio
do pessoal que gosta de brincar de comandante aí. Comandantes dislikes Exato. aí. Sim. O Barca que gosta deles. Se o Barca tá aqui, Os ele caras vai são uma começar a maravilha. xingar pra caramba. Uhum. Pessoal que gosta de... que geralmente tem uma página, ou se pá, até outros canais mesmo aqui no YouTube, né? Ou no caso, quem estiver escutando isso aqui no BitChute. Bem que no BitChute eu acho que ainda não tem isso não, porque é uma plataforma nova. Mas o pessoal que manda dar dislike no outro lugar vão lá e ataquem meus soldadinhos. É foda, né, Os velho? caras são... Não, e o mais doido é que o mais louco é quando eles fazem isso e ninguém segue a ordem deles. Igual aconteceu aí com você, também aconteceu comigo. No caso foi a feminista doida aí. Isso, a feminista doida mandou chover de dislike. Não sei, apareceu só o dislike dela. Na minha época, lá, quando tava começando, foi um. Acho que o cara. Eu esqueci o nome da página dele. Não me lembro. Mas eu acho que era alguma coisa Mictal Selvagem, um trem assim. Ah, sim. Aí beleza, né? Que eu tinha comentado lá do meu canal, tava começando, pô. Aí o cara vai lá e fala lá. Isso é um desserviço, igual o Barca já falou também. Isso é um desserviço, chuva de dislike nesse canal. Só apareceu o dislike dele. É foda. Ai, caralho. Né, tenso. Esses caras são fogo, velho. Ó, mano, mas voltando aqui pro assunto aqui das conservadias, cara, uma coisa que você tem que entender da conservadia é que, tipo, se ela já passou ali da sua fase de ouro, ela começa a montar estratégia pra poder te fisgar. Principalmente Isso. se é o cara que já tem a vida estável. Se liga só, Pra amarrar geralmente o burro. Exatamente. Se liga só, geralmente esse tipo de mulher, ela quando atinge essa determinada idade, ela pega esse ponto, o que acontece? Ela começa já a observar a sua vida. Eu não sei se você viu aquele meu vídeo a respeito sobre autoconhecimento. Eu acho que não me recordo, mas se eu devo ter visto, eu não me recordo do título. Só que eu fiz uma pergunta lá que, tipo, pedi pro pessoal me responder. Acho que só teve um lá que me respondeu, que foi o seguinte, assim, que eu perguntei. Qual é a diferença e a semelhança entre um ladrão e o exército? Vamos ver se você sabe me responder aí. Os dois saquinhos que é dos outros? Exatamente. Mas, tipo, a maior semelhança entre os dois é a questão do reconhecimento. Um exército, quando ele vai fazer uma operação em qualquer lugar, antes de tudo ele faz um reconhecimento da área para poder ver quais as vantagens que ele pode utilizar do terreno. O ladrão é a mesma coisa, ele vai ficar observando a sua casa talvez por uma semana ou duas para saber qual horário que você sai, que você faz as suas coisas ali normalmente, para ele ter a chance dele lhe roubar sem ele ter grandes prejuízos. Essas conservadias é a mesma coisa, então ela vai querer saber o que você é, que bairro você mora, qual carro você tem, qual que é a sua renda média. Se esse tipo de mulher for cara de pau, cara, ela pergunta na tua cara o quanto você ganha. É verdade. Tipo, eu tenho experiência com esse tipo de mulher aí. Ó, na verdade, todos fazem pessoal... isso de um jeito ou de outro. Mesmo você pode até não perceber, mas elas fazem isso de algumas formas. Onde você mora? Ah, você veio de carro ou você veio de ônibus? Você veio de carro hoje? Tipo, a mulher não sabe se você tem carro, né? Pergunta, você veio de carro hoje? Pá, onde é que você mora? Você mora sozinho? Verdade. Perguntas são frequentes. Tanto que o pessoal que vai ouvir isso aí e fala assim, mas isso nunca aconteceu comigo, meu amigo. Se não aconteceu até hoje, vai acontecer. Ou então você não percebeu ainda. Exato. Você não teve a maldade. Fato. Mas, tipo assim, ela só tá visando ali os seus bens aí, o quanto você quer, o quanto que... se você pode dar uma vida prover, pros filhos dela. Isso, o quanto você pode prover pra ela. Exato. Porque geralmente, cara, eu tenho uma falta, principalmente pro primeiro tipo de conservadia, um detalhe que eu esqueci de citar,
que é o seguinte, que geralmente essas primeiras aí são mulheres muito pobres, elas não têm carreira, elas viveram até quase a vida toda dentro dos custos ali dos pais, ou... Porque geralmente mulher é sempre muito mais mimada do que homem, né, cara? Sim. Geralmente viveu isso aí, ela tá atolada em contas, uma dívida lá que tá lá no teto que ela gastou com as extravagâncias. Tá E elas cheia já não gostam de gastar? Exato. Tá cheia de filho, e filho a gente sabe que é um puta passivo, gasta pra caralho, ainda mais quando fica doente. Ainda mais que não compensa que o moleque lá não é seu. Exato. Isso realmente destrói o bagulho, cara. E isso tem muito pessoal ali, tipo assim, que assume. Eu tenho muitos amigos assim que assumem, cara. Você também deve ter, ô Maruzia. Que sempre fala assim: ah, não, eu tô assumindo uma mulher forte. Não, os filhos dela me consideram como pai. Tá bom. Vai nessa. Vai nessa. Faz qualquer raiva nisso algum dia pra você ver. Uhum. Não, Tomaruzzi, eu tava conversando com um amigo meu esses dias que ele tava interessado numa mulher casada. Casada não, uma espécie de conservadia aí. Até que eu falei assim, ô meu cara, foge dessa porra igual o diabo foge da cruz, porque essa mulher essas mulheres são sobras de outros homens, cara. Ela só tá te vendo aí, sabe que tu tem futuro e quer te fisgar. Aí ele falou assim, não é bem assim, é legal. O ex-marido dela parece ser gente boa, e além disso, todo mundo é resto de alguém hoje em dia. E eu, meu Deus. Ô, cara, eu tenho uma piadinha pros nerds, assim, igual eu tô falando de uma maneira não pejorativa pra quem escutar isso aí, viu? Se bem que eu sou um nerdão também. Sou um nerd meio louco, mas a piada é o seguinte: pegar essas mulheres, as emissoras aí, ó, é igual continuar o save game de uma outra pessoa. Sim. E também outra coisa que a gente esqueceu até de citar aqui, Maruzi, que a maioria das conservadias são emissol. Sim. Por exemplo, eu não conheço nenhuma mulher, tipo, que já tá na casa dos 24 ou 35, mais ou menos, que não tenha filho. Você conhece? Poxa. Ih, conheço não. Caramba. É foda. Mas isso aí me fez me lembrar, a gente tava comentando agora, me fez lembrar aquela pergunta que geralmente alguns homens se fazem, né? Será que as mulheres se interessam mais por companhia ou por dinheiro? Meu amigo, os dois. Elas sempre vão caçar os caras que tem os dois. Se elas não acham que tem dois, elas vão procurar o cara que só tem dinheiro. Exato. E por último, o cara que não tem dinheiro. Elas sempre vão juntar o máximo de coisa que ela conseguir catar de um cara, velho. Não, tipo assim, você me fez lembrar de um negócio aqui, tanto que uma pesquisa que até o Domson tava comentando um dia desse aí, que a maioria dessas mulheres, e eu acho que eu posso jogar todas as conservadoras desse balde, elas têm homens reservas. Mas... Também. E tanto que, tipo, elas têm reservas enquanto elas estão num relacionamento. Só que, tirando assim, eu acho que eu posso dizer que são 3 tipos de reserva, sabe quais são? O primeiro é um cara aí que ela consegue dar uma enrolada, sei lá, no empresário, um cara que tem bens aí, ela consegue deixar na reserva ali também. O segundo é o Ricardão, pra emergência ali da parte sexual. E o terceiro é o nosso famoso bestão, o nosso famoso... o friendzone. É o famoso friendzone. Esse aí é um dos que são os 3 que ficam na reserva enquanto a mulher tá no relacionamento. Isso. Aí ela diz a frase famosa, eu quero dar um tempo. Aí você já sabe ela vai procurar os 3 nessa ordem que você falou aí. Do gado ali que tem muita coisa pra suprir as necessidades dela, financeiras. Se ela não achar, vai achar o Ricardão aí, que alguns chamam de fuckboy aí, né? Sim, sim. E o terceiro é o friendzone. Então o cara aí que tem amiguinho aí, tá esperando ela terminar com o cara aí pra você catar, meu amigo, tu vai ser o último. Melhor você caçar outra coisa da sua vida pra você fazer. Cara, velho. Mano, eu tenho uma raiva desses caras aí do tipo friendzone, que esses caras, eles são tão manginas, velho. Eu, tipo, não tenho geralmente raiva. Eles fazem de tudo pra mim, né?
Exato. Só que, tipo, esses caras são do tipo Mangina, igual eu falei lá em outra hangout que a gente falou, são daqueles tipo, cara, se essa mina que ele tá afim aparecer com a chota melada da p de outro cara, ele ainda vai lá e lambe, cara. Não duvido, não. Não duvide, meu cara. Porque, puta que pariu, cara, não tem como a gente pegar esses trechos aí sem a gente citar isso. É mesmo, eu queria a gente entrar numa parte aqui de fazer um comentário, na verdade, sobre até isso vai pegar um gancho de um vídeo anterior que a gente tava aqui. Acho que você tava também, não. Tava eu ou o Barca, eu acho. Você tava porque a gente tava falando do passado e tal, que as minas nunca mudaram, sempre foram as mesmas. Eu acho que tava assim, eu não sei quem tava nesse aí, é o Chris, não sei, mas fala aí. Então, que no assunto lá a gente tava falando que as mulheres sempre tiveram as mesmas naturezas, sempre tiveram, desde os primórdios, sempre as mulheres foi a mesma. Esse pessoal, geralmente os conservadores aí, principalmente os caras mais jovens, né, acredita que sei lá, no período medieval, ou nem precisa ser medieval, nos começos dos anos do século XX aí, que as mulheres eram mais conservadoras, mais respeitosas, e porcaria nenhuma, velho, era do mesmo jeito, só que as mulheres tinham mais barreiras, né? Elas não se comportavam daquele jeito porque elas queriam. E sim, que se uma mulher, jovem naquela época lá, sei lá, 16 anos, aqui no Brasil mesmo, em 1920, sei lá, se ela ficar mal falada na rua, filho, ela não vai casar, filho. Vai ficar na casa do pai pro resto da vida, porque os trabalhos que tinham naquela época também eram pesados. Ela nem achar um emprego de ficar sentado numa mesa e anotando ligações. Tanto, o Maruzero, que tipo, você lembra que você citou naquele outro vídeo sobre as mulheres frequentarem aqueles lugares de confeitaria, fábrica de bolo, essas coisas assim? Sim. Tanto que, tipo, isso também me faz lembrar como que você acabou de falar aí agora. Por exemplo, foram nessa época aí, cara, que as mulheres começaram a conversar mais entre elas e começar a falar putaria entre si, cara, tanto aqui as que eram casadas pra quanto não é. E isso não mudou, cara, basta você entrar nos grupos femininos do Facebook, igual o Chris, que eu lembro que, tipo, lá no Hangout que disse pra você que ele infiltrado naquele grupo das palitas, que é aquele grupo que fala que é uma nojeira. Tanto que se você entrar lá, cara, você vai ver que os assuntos são só os principais, que é a mulher reclamando de ex, falando sobre, sobre amante e falando sobre dinheiro, da golpe e principalmente sobre tamanho de pinto de homem. Tirando isso, não é mais nada. Sim. Mas não então, se engane, viu, Wolf? Não se engane. Não foi desde essa época. As mulheres sempre, igual eu falei, sempre teve essa natureza. Se não fosse nessas lojas de bolo aí do século XX, na época medieval era o quê? Era perto de algum riacho para lavar as roupas, por exemplo. Eles iriam ficar fofocando. Se fosse na idade clássica, sei lá, no mercado. Sempre foi a mesma coisa, cara. Ela sempre ia achar um lugarzinho pra ficar metendo a língua nos outros. Exato. O que eu tô falando aí, ô Marius, é que, tipo assim, que isso nunca mudou. Basicamente, só evoluiu das conversas que tinham pessoalmente pra WhatsApp, pra internet. Não mudou, continua a mesma coisa. Só modernizou. Tipo, falar é o que eu sempre digo, cara. Falar não é a mesma coisa de ser pragmático. Uma coisa que, tipo, eu percebo tanto no meu dia a dia quanto você deve perceber também, ô Marus, é que todas as pessoas, assim, que são medíocres, cara, que elas são incompetentes, elas se acham o máximo. Não é verdade? É verdade. Então, é a mesma coisa desse pessoal aí. Tanto o feminismo, o que ela vendeu aí pras mulheres, esse tipo de coisa. Que, tipo, que você não é independente, você não precisa de homem pra nada e tal. Até que, tipo, eu tô lá navegando no meu feed, aí eu recebo uma notícia de uma mulher que foi espancada e que tinham 10 homens em volta e nenhum fez nada.
E ela reclamando eu que fiquei sabendo, ninguém foi nada. em Belo Horizonte. Isso. E tanto que isso mostra, cara, que tipo assim, elas podem falar uma coisa, mas não é a mesma, mas na prática é outra. É igual aquela famosa frase lá que o Tyrion Lannister fala naquela série lá Game of Thrones: se você tem que dizer que é um rei, você não é um rei de verdade. Então, Isso. há uma grande diferença, tipo, de teoria na prática. Tanto tipo, aquela mulher lá aquela Vanessa Oliveira lá que eu comentei dela aqui, nos vídeos aí, ela, tipo, ela se auto-intitula Rainha Má. Mas é rainha de quê? Né? Não, ela se auto-intitula rainha, mas quem considera ela rainha? Eu acredito que nenhum homem considera. As meretrizes. Exato. Então, é como repetindo assim, cara, todo o pessoal medíocre se acha um máximo. E as conservadias é a mesma coisa, cara. Elas se acham um máximo, se acham a última bolacha do pacote e que ninguém pode rejeitar ela. E se rejeitar, tome-lhe Maria da Penha, tome-lhe falsa acusação de estupro. É aquela velha coisa que eu tô sempre dizendo, cara. O homem, a gente tem duas coisas dentro da gente aí, que, tipo, todo ser humano tem ego. E o homem também tem ego. E o homem tem o outro componente que é a testosterona. Já a mulher é o ego mais o ego. É um ego dobrado. Então, se você vai lá, fere esse ego, ela vai dar um jeito de se vingar de ti. Isso é notório. E aí, as mulheres são as mestres em fazer joguinho, né, cara? Tenta influenciar os outros. Sim, sim. Falando nesse joguinho, a gente pode ver até naquele caso lá que aconteceu em BH, né? Que a mulher falou que ninguém ajudou ela e tal. Mas tinha um cara, mostrou um vídeo lá que no vídeo, né? Que tinha um cara lá, eu não sei se foi o garçom, não sei. Mas teve um cara lá que tentou segurar ela, né? Pra ela não ir pra cima do cara lá. Ou seja, o cara tava ajudando ela. Agora ela queria que o quê? Que um cara tomasse porrada por causa dela. Exato, cara. Então, eu posso dizer, eu acho que com quase 100% de certeza, é que, tipo, as mulheres vão continuar as mesmas e não vão aderir totalmente ao feminismo. Elas podem ter essa ideologia, mas na prática vai ser outra. Só que os homens aderiram sim ao feminismo, mas do seguinte modo, do seguinte, já que elas estão pregando isso, então eu aceito. Então, elas não precisam mais do cavalheirismo, não precisa de mais assim, então quer dizer que a gente está livre, a gente pode viver do jeito que a gente quiser. Ah, vai nessa. Tanto, cara, joguinho pra entrar no outro. Exato. Tanto que, cara, se for olhar pra esse ângulo aí, até que dá pra ser, mas, tipo, dá pra ver que os caras, eles estão praticando isso de, tipo, da mulher não precisar de homem, que, tipo, eu vi um vídeo desse dia da mulher lá apanhando lá em público lá de outros, de um cara e outras coisas assim, e o cara só ficou olhando e tomando sorvete. Então, dá pra ver que, tipo assim, que os caras estão praticando isso, eles já estão com essa mentalidade. Pô, eu não preciso ajudar nelas, porque elas dizem que estão independentes, então eu vou dar uma chance pra elas mostrarem isso. Vamos lá, pragmatismo. Elas são empoderadas, elas não precisam de um macho escroto. Ô Maruza, deixa eu te perguntar uma coisa aqui que eu acho que é até válida aqui pra nós dois. Qual que foi a pior experiência que tu passou com conservadia, cara? Aquela braba mesmo. Cara, assim, pra lembrar aqui agora, velho. Pior experiência? É. Pô, cara, conservadia, se bem que eu não peguei muito não, cara. Eu curtia as mulheres mais depravadas mesmo. Não, pensa assim, uma bem simulada mesmo. Uma que mostrava ser uma coisa, mas na verdade era outra. Ah, pode ser até essa última emissão minha mesmo. De por agora. Por agora a gente pode citar essa emissão aí que fazia um joguinho aí de mãe guerreira aí, né? Fazendo um curso ali, poxa, tá estudando pra trabalhar, pra sustentar os meninos. Enquanto ela já tava fazendo esse trabalho aí de escoteiro aí, né? Analisando o terreno, já tinha pegado lá quase a metade lá da sala.
Ah, é mesmo, é mesmo. Então. E, cara, eu meio que perdi esse padrão, cara. Eu acho que, tipo, caiu a vinda dos meus olhos nesse quesito de mãe guerreira, esse tipo de coisa, cara. Porque ainda mais das notícias que, tipo, eu vejo todo dia. Então, a notícia de mãe que tacou o filho no bueiro, que espancou pra se virar do pai, tipo, me fez tirar esse meio que estereótipo da minha cabeça de que as mães são boas. Porque, de fato, não são, cara. Não é toda mãe que é boa. Eu Isso. tive uma puta de cair com uma mãe boa que me educou bem. Só que a questão, meu primo, que eu já citei ele várias vezes aqui, ele tem uma patologia muito peculiar, que é a psicopatia, só que é um nível leve. E a mãe dele, ela tem toda uma característica de cluster B, cara. Uma mulher ruim pra caraca mesmo. Ou mulherzinha ruim. Já não teve a mesma sorte. Pô, aqui, ele não teve não, cara. Ó, a mãe dele, cara, fez ele brigar com o resto da minha família toda. Fez ter vários problemas. Mas se você olha lá no Facebook e fala assim, ah não, eu fui uma mãe guerreira, não abandonei o meu filho. Mas compensação, você fudeu o psicológico tanto do moleque, que o moleque matava os animais de estimação de casa pra poder acalmar a raiva. Que isso? É sério mesmo, cara. Eu lembro, até hoje, a minha tia tinha dado um coelho, um filhote de coelho pra ele. Ele adorava o bicho, ficava o dia inteiro acariciando o bicho. Só que a mãe dele ficou tanto assim, ficou jogando na cara do moleque lá, você é um merda, você é um tal, você não vai servir pra nada, você não tem futuro, moleque. E o que ele fez, cara? Ele ficou tão puto que ele agarrou. Eu lembro, a gente tava brincando, eu e ele ali. Ele agarrou o coelho pelas orelhas, ele pegou uma faca daquelas de serra de cozinha e passou a lambida no... Qual é que fala? No pescoço do coelho, cara. O bicho, aquele sangue espirrou na gente, cara. Eu fiquei apavorado com aquilo. Que isso, cena de terror, velho. Principalmente pra menino. Pô. Mas esse é um exemplo, tipo, da minha vida pessoal mesmo, cara, de o quanto que uma mãe ruim pode estragar a tua vida, cara. Porque é aquele negócio, né, velho? Criança é foda. Criança ele tem informação. Qualquer coisa pode influenciar o moleque ali pro resto da vida. Exato. E sabe que idade a gente tinha? 7 anos. Que isso? 7 anos, cara. Mas tem muitas mesmo dessas mães aí, mães cruéis aí. A gente pode até citar aquele caso também do menino Juan lá também. Verdade. E o par de lésbica lá fez aquela crueldade com o menino. Foi torturando o menino até matar. Caraca, mano. Mano, mas você me fez lembrar. Opa. Esse caso aí que citou de duas lésbicas que acabaram lá com o menino Juan, cara. Que, tipo, eu tenho acho que minha única amiga mesmo assim que eu falei pra vocês aí, que eu comentei várias vezes dela aqui. Ela é lésbica, é sapatão, só que ela é daquele tipo lésbica tipo macho. Você tá ligado do que eu tô falando assim? E a namorada dela, cara, porque tem dois tipos de lésbica, tem aquele tipo macho e tem aquele tipo que é bem feminina mesmo. Cara, não, essa tem minha meio termo, cara. Não, meio termo. Meio termo. Aquela que parece menina mesmo, mas, sei lá, curte muita coisa de homem, tá? E tem namorada também. É aquele tipo assim que é diferente dessas normais, diferente dessas aí meio macho, elas cortam cabelo igual homem, não usa saia, não usa vestido, não usa nada. Geralmente as é gordona também. E pelo que eu soube de notícia, cara, do que eu soube do que elas brigam entre si, cara, discute, já teve um tempo aí que uma tentou matar a outra, mas estão juntas até hoje. Então isso prova, cara, que como a gente já discutiu em outros hangouts, você, o Alcatela, o Baca aí, cara, que esses relacionamentos homoafetivos não são essa maravilha que a mídia vende, não, cara. Que foi um tipo de amor, não, cara. Bobear que relacionamento é hétero. E aí, galera, Maruzuro de volta.
Espero que tenham gostado do podcast de hoje. E é isso aí, não se deixe enganar pela aparência e pelo jeito angelical e simpático de uma garota. Quanto mais você entrar nessa de relacionamento sério, hoje em dia, vai ficando cada vez mais complicado pra você. Não deixe de avaliar o vídeo se possível, ajudaria bastante o canal. E é isso aí, valeu, falou.